Você está entrando no Portal do Amanhã. Olá para você que está ouvindo a Rádio Boa Nova e também pode assistir a rádio. Como dizia meu avô, Valdeci Lourenço, dizia assim: meu neto, vou agora assistir a rádio. É isso aí. Hoje você pode assistir a rádio através da TV Mundo Maior. Rádio Boa Nova pela TV Mundo Maior. Aqui nos estúdios, né, em Picanço, Guarulhos, Altos de Picanço, Guarulhos, Grande São Paulo. Boa noite para o nosso querido piloto dessa nave, Valdeci Lourenço. Bom dia também, boa noite para o nosso querido, lá nos transmissores Benê, com aquele vozeirão de locutor famoso. E também, na mesa de edição da TV Mundo Maior, o nosso querido Everaldo. Muito boa noite aí, Everaldo. Boa noite para você que está sintonizando em 1450M, Guarulhos e Grande São Paulo, 1080M, Sorocaba e Grande Região, 1160M, Cidade de Mococa e região em torno, e também 870M, Juazeiro e Petrolina, Bahia e Pernambuco. E também 720 AM no Vale Histórico, cidade de Cruzeiro, em região, divisas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Brasil! Pátria do Evangelho, coração do mundo. Haja coração, como fala o Galvão. Meu Deus do céu. E Pátria do Evangelho, coração do mundo, Pátria do Evangelho. Boa noite para você também que está em 92,1 FM, São Tomé, na Argentina. Hermanos argentinos invadiram São Paulo, E você que está em São Borja, no Rio Grande do Sul, ouvindo na frequência modulada de 92,1 FM. Muito boa noite para você que está aí pelos canais abertos em Três Corações, Ouro Fino, Minas Gerais, e também aqui na Grande São Paulo, em Mogi das Cruzes, e também através dos canais que estão via cabo em muitas cidades aí do Brasil, sendo transmitindo a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova pela TV Mundo Maior. E também para você que está aí pela Rede Mundial de Computadores, isso mesmo, você que está aí em www.radioboanova.com.br ou em www.tvmundomaior.com.br. Muito bom dia, boa tarde e boa noite, pois você está em outro fuso horário, em outros pontos aí do planeta. E para você que está aí pela antena parabólica também, temos aí ouvinte até dentro de fazendas, sítios e lugares ermos nos... Olha lá, esse é o Nando que está pastando, Esse é o Nando, Tá ali, sou eu. Isso, tá passando o Nando e você tá nos ouvindo, tá vendo? É isso, pela antena parabólica, isso mesmo. Quer participar aqui do programa? Pode mandar e-mail para ouvinte@radioboanova.com.br. Isso mesmo. Ou quer mandar mensagens instantâneas pelo Skype da rádio? Rede boanova@hotmail.com. E no segundo bloco você pode participar através do 0800 979 50 11. Estamos começando mais um Evangelho no Lar e no Ar, no programa Portal do Amanhã. E os nossos companheiros aqui da Fraternidade do Amor, aqui na Moca, no coração de São Paulo, nosso querido Eduardo. Obrigado, Eduardo, pela presença. Imagina, eu que agradeço. Mais uma vez estamos aí. Hoje tá frio, hein? A temperatura tá caindo em todo o sul e chegando aqui também no sudeste, né? E o nosso querido Rubens, da Fraternidade do Amor. Obrigado, o nosso querido Rubens, pela presença. Eu que agradeço mais essa oportunidade. Boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores, a equipe toda aqui da rádio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, olha. Então, para você que está acompanhando aqui, nós estamos estudando o Evangelho agora,
né, depois de ter já chegado lá no capítulo 28, né, nós ficamos aí acho que mais de um ano estudando o Evangelho, só que agora nós voltamos e iniciamos através da introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, desde a introdução, já é o terceiro programa, né? Terceiro programa, né, Rubens? Isso. E aí, vamos caminhando aqui, sem pressa, para a gente realmente estudar o Evangelho. E se você tiver aí dúvidas, se você tiver alguma sugestão em meio a esse programa de estudo do Evangelho, você mande e-mail, ligue aqui para a rádio e deixe recadinho para nós, né? Entra aqui em contato no segundo bloco do programa. A gente está aqui, ou pelo Skype também, redeboanova@hotmail.com. E aí nós vamos tentar, não é? E tentar dirimir aí ou qualquer dúvida, qualquer sugestão que você possa nos passar. Muito bem, então, nós paramos, para que você saiba aí, estamos já na segunda parte, no segundo tópico. Nós lemos uma ou duas, três páginas, estamos aqui no... mais ou menos na metade do item 2 da introdução. No item 2 da introdução, nós estamos aqui num parágrafo, porque dependendo aí da tradução ou da edição, né, na verdade, do livro, tem as pequenas diferenças. Então nós estamos acompanhando aqui, estudando através da edição da Petit, que para quem está nos vendo, eu estou mostrando a capa do livro, do Evangelho segundo o Espírito, da Petit, que a gente está estudando. Então, antes de mais nada, vamos para a prece, Valdeci Lourenço. Portal do Amanhã, Evangelho no lar e no ar. Neste dia, lembramos do nosso querido Chico Xavier. Na abertura do programa, lembramos da Copa, né? Estamos aí no meio ao Mundial de Futebol. E nessa época nós lembramos do Chico quando ele nos deixou em meio às festividades, às alegrias do povo brasileiro. E o nosso Chico foi para a pátria verdadeira, retornou, né? Então, no dia de hoje, queremos dedicar este evangelho a este querido e amado amigo e irmão, nosso Chico Xavier, porque lembramos nitidamente do dia em que ele nos deixou em meio à alegria do povo brasileiro. E que amigos espirituais, benfeitores queridos, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, como o nosso Chico, estamos aqui no estudo do Evangelho. E cada vez que estivermos em contato com este livro, que este livro possa ser a ponte de ligação com a espiritualidade maior, com esses ensinamentos, para que eles não sejam somente e fiquem somente nas letras, nas páginas desse livro, mas que possa ser parte do livro de nossas vidas, que cada vez que abrirmos em nossa memória ou em nosso coração aprendizados desse livro, estes possam ser a prática do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, Mestre Jesus querido, estamos aqui como aprendizes, com aqueles que estão buscando absorver o máximo possível das linhas que primeiro chegou até nós através dos vossos seguidores, dos apóstolos que te seguiram, e depois através dos tempos daqueles que foram reescrevendo, traduzindo, passando para os povos, até chegar também através de Kardec e o ensino universal dos Espíritos.
que nós possamos então colocar bem claramente, nitidamente em nossa mente e em nosso coração o Evangelho. Te agradecemos a oportunidade desse estudo, que ele possa abençoar todos os lares, todos os lugares, nossos corações, aonde essa frequência chegar, aonde ela puder tocar. Agradecemos, Senhor, e que a vossa luz permaneça entre nós hoje e por todo sempre. Que assim seja. Aí nós vamos continuar onde paramos, vamos ler um trecho e depois os nossos queridos companheiros aqui vão comentar, né? Nós paramos nessa parte que diz o seguinte: esta é a base, se referindo ao que nós tínhamos lido anteriormente, em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o damos por verdadeiro. Não nos colocamos de modo algum como árbitro supremo da verdade, e não dizemos a ninguém: acreditai em tal coisa, pois estamos vos dizendo. Aos nossos próprios olhos, a nossa opinião é apenas uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto sermos tão falíveis quanto qualquer outra pessoa. Não é porque um princípio nos foi ensinado que devemos tomá-lo por verdadeiro, mas sim porque ele teve aprovação geral. Então aqui é o Kardec, né, falando, né, que ele a opinião, ele falou assim: a minha opinião é uma opinião pessoal, né, que pode ser verdadeira ou falsa, mas como todo esse trabalho dele estava embasado, né, em pesquisa, né, Exato. o que a gente já vinha falando aqui nas páginas anteriores que nós lemos, né? Aí que a gente pode certificar-se da verdade, né? Que não está só na palavra de um único homem, de um único espírito, de um único ser, mas de tantos seres que estavam ali dando a sua contribuição. É um trabalho, né? científico, né? Praticamente, isso. Né? E a gente costuma dizer isso até hoje, né? Esse que é o interessante, né? Do espiritismo não ter o dogma, né? Então eu não preciso acreditar porque alguém está dizendo e eu tenho que acreditar, né? E a gente sempre orienta as pessoas a buscarem cada um a sua verdade. Então isso aqui é um guia, é um instrumento para você se guiar, mas cada um tem que buscar a sua verdade. É isso que a gente fala, né? É o que eu ia falar, exatamente isso. Para mim, o principal desse primeiro parágrafo aqui que está iniciando o programa nos traz exatamente uma mensagem que ela passa a ser genérica para todo o estudo do Evangelho. Nós não devemos acreditar sem raciocinar, sem questionar, sem debater. Né? O grande poder da obra de Kardec está exatamente assim. Ela se expõe ampla e totalmente. Você pode duvidar o quanto você quiser, desde que você busque as suas lógicas para tentar se expressar. O Evangelho, ele sempre vai trazer as respostas, ele não vai te deixar nas questões da dúvida. Por isso que ele encoraja, desde esse início, antes de entrar na doutrina propriamente dita, de já desvendando esse espírito que ele quer que o leigo se aproxime da doutrina, raciocinando, pensando, questionando. É uma atitude que vai alimentar a busca e vai encontrar o que busca no Evangelho. É interessante, né, que quem adentra pelas portas do Espiritismo vai encontrar uma extensa literatura, né, para estudo. Por que isso? Por que os Espíritos rechearam aí, não é, o nosso planeta de literatura, de ensinamentos, de livros e muitas outras coisas? Justamente porque a gente precisa conhecer. A
A gente precisa conhecer, a gente precisa se informar, ter informações que vão nos dar base, sustentação, seja alicerce, né? Para as nossas reflexões, para as nossas questões. Então, muitas vezes as pessoas ficam perguntando, estude, vamos lá no Livro dos Espíritos, onde tem mais de 1000 e tantas perguntas, muitas vão responder, né? E muitas vão fazer a gente pensar. E a gente pensando, a gente vai chegar à conclusão. Você falou do próprio Livro dos Espíritos, 1000 e tantas perguntas, e nós também podemos entender com muita clareza que tudo vai se colocando à nossa frente, chegando até as nossas mãos, na medida em que a gente vai necessitando. É claro que existem assuntos muito mais profundos, mais complexos, ligados à doutrina, mas na medida em que você vai buscando isso, eles vão se apresentando. Isso já é um fato corriqueiro desde as leis mosaicas, né, que eram feitas para a sua época determinada. E na medida em que a evolução vai se fazendo presente, as informações não são escondidas de ninguém. Busca e achareis. E achareis. Buscar e achareis, é isso mesmo. Bom, aí nosso autor aqui, nosso professor Rivaio, diz o seguinte: na posição em que nos encontramos, recebendo as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelos diversos pontos do globo, temos condições de analisar os princípios sobre os quais esta concordância se estabelece. Essa observação é que nos tem guiado até agora e guiará novos campos do que o Espiritismo será chamado a explorar. Aí eu vejo lá o Brasil no futuro, né? Ele falando isso, ele dizendo isso, pensando lá no futuro, né? E o Brasil como na pátria que iria ter toda a continuidade. Ele fala aqui então: é assim que, ao estudarmos atentamente as comunicações vindas de diversas partes, tanto da França quanto do estrangeiro, reconhecemos na natureza toda especial das revelações que há uma tendência para se entrar num novo caminho e que é chegado o momento de dar um passo à frente. Essas revelações, às vezes feitas com palavras de sentido oculto, muitas vezes passaram despercebidas pelos que as receberam. Muitos outros acreditaram tê-las obtido com exclusividade. Tomadas isoladamente, elas seriam sem valor para nós. Apenas a coincidência lhes dá seriedade. Depois, chegado o momento de revelá-las à luz da publicidade, cada um se lembrará de ter recebido instruções do mesmo teor. É este movimento geral que observamos, estudamos, com a assistência de nossos guias espirituais, que nos auxiliam a julgar a oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Aqui ele fala então dos centros espíritas, mais de cerca de 1000 centros espíritas, né, sérios, né? Fala de tantas comunicações vindas de diversas partes, tanto da França quanto do estrangeiro, né? E aquelas pessoas que recebiam aquela mensagem, muitas vezes elas não se atinham muitas vezes ao teor da mensagem, só depois, quando entrava em concordância com outras mensagens, na comparação, que ela vinha, olha, aí que ela entendia que tinha sido um instrumento. Exatamente. E aí as coisas, o quebra-cabeça era montado. Era montado. Fantástico, trabalho fantástico. E aí, ele fala, se tomadas isoladamente, elas seriam sem valor para nós. Apenas a coincidência lhes dá a seriedade. Então, é quando vinham elas de várias vertentes, né, vários caminhos, vários pontos, e quando chegava ali... Coincidência do conteúdo ia montando as peças assim, do quebra-cabeça. Estão dizendo para nós isso. Nisso a gente pode acreditar, porque eu tenho mais fontes que estão dizendo a mesma coisa. Então, é isso que... E para não ser cansativo e redundante, nós já falamos isso nos outros programas desde o início do Evangelho, nós temos que considerar que a França,
na época em que isso foi escrito, o estrangeiro, como ele se refere aqui, era realmente qualquer outro país, independente dos países limítrofes da França, tinha uma certa distância a ser respeitada, não é? Então, a gente não tinha as formalidades, as facilidades da comunicação que nós temos hoje. Então, uma coisa que vinha de longe, você poderia acreditar que não dava para ser manipulado. Ainda né? mesmo não tinha e-mail, né? Não tinha WhatsApp, celular, não tinha torpedo. Uma comunicação levava meses, né, para chegar no lugar. Sinal de fumaça e olha lá, né? É verdade. Aí ele continua dizendo aqui: esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que se encontrará daqui para frente o critério da verdade. O que fez o sucesso da aceitação da doutrina espírita, formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, foi que, em toda parte, cada um pôde receber diretamente dos Espíritos a confirmação dos ensinamentos que esses livros contêm. Então, que você vê, a autenticidade da coisa era essa. Não tinha nada escrito lá e a pessoa recebia a mensagem lá e a outra lá. Então, se via que havia uma teia de comunicações, né, tecida pela espiritualidade maior, e que iam em cada lugar aparecendo ali a sua ponta, seu fio, né, a sua parte de toda essa teia. Sim, né? Exatamente. Que a gente chama hoje, por exemplo, de internet, ela é uma rede. Então, foi uma rede também de comunicações. Sim. Né, que foram tecidas ali. Mas com a dificuldade da locomoção, né? Que na verdade era tudo muito mais difícil, né? Para que essa dificuldade foi importante justamente para comprovação, né? Exato. Na espiritualidade a comunicação é rápida, a teia se formava, porém aqui para ter essa autenticidade, né? A distância, a dificuldade de proximidade e tudo. Muito interessante, muito bacana, né? Se os espíritos tivessem vindo de todos os lugares e contradizê-los, como é que é? Se os espíritos tivessem vindo de todos os lugares e contradizê-los, esses livros já teriam já há muito tempo sofrido o destino de todas as criações fantasiosas. O próprio apoio da imprensa não o salvaria do naufrágio, mas embora não tendo contado com esse apoio, eles rapidamente abriram seus caminhos e avançaram com segurança. Isso ocorreu porque tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou, em muito, a má vontade dos homens. Assim será com todas as ideias, vindas quer dos espíritos, quer dos homens, que não puderem suportar a prova deste confronto, cujo poder não há quem possa contestar. A gente percebe aí que houve um planejamento assim, minucioso, muito grande. Tanto que isso não só aconteceu com a comunicabilidade dos espíritos, mas foram necessários reencarnações de vários médiuns, foram espíritos que já estavam comprometidos com esse planejamento anteriormente no plano espiritual. Sem dúvida. Tanto que eu não sei, comigo aconteceu, de quando eu cheguei no centro espírita e comecei a ouvir os ensinamentos do espiritismo, eu falei, eu já conheço isso. Não sei se com vocês aconteceu. Eu participo, compartilho. Então, por que isso? Eu lembro nitidamente. Porque nós tivemos, né, anteriormente contato com isso. Sim. Então, mais intensamente, há 155, 7 anos atrás, os espíritos que encarnam e reencarnaram naquela época também, que começaram a tomar contato com isso, falaram assim, poxa,
Eu conheço isso. Quando você fala 150 e tantos anos, você já fala especificamente da doutrina espírita, né? Isso. Mas a gente já pode, muito provavelmente, ter tido contato com o Evangelho já bem antes. De histórias mais anteriores. Mas eu digo, né, desse planejamento todo, sim, da vinda do Livro dos Espíritos, dos médiuns. Você falou um negócio que até me arrepia, porque eu, desde que tomei definitivo contato com o Espiritismo, eu sempre tive essa sensação. Não é? Que eu não, aquilo flui no meu ouvido tão familiar que é um pouco assustador. Então, você acha que isso não tem alguma coisa já planejada anteriormente? Com certeza tem, entendeu? Então os Espíritos trabalham e trabalham. Eles incessantemente, né? Incansavelmente. Diuturnamente, 24 horas por dia. Ninguém tá lá, como diz a minha mãe, ninguém tá lá tocando harpa, não. Não. Estão trabalhando todos. Então, por isso que as coisas chegam da forma que chegaram para nós, né? Citou o Chico Xavier, né? Porque quando o Chico Kardec estava aqui, né? Nem falando também já do futuro, né? Pensar que esse país aqui, com o número de médiuns, né? Médiuns, como Kardec diz, todos nós somos, mas aparecerem médiuns com uma capacidade... Os envolvidos, trabalhadores... Né? Com a capacidade mediúnica. E aí você vê que a gente acaba tendo o privilégio de conviver com Chico Xavier, com Divaldo, com essas figuras ímpares, que o próprio Chico, ele é um cara admirado por todas as pessoas, independentemente de religiões, porque os exemplos dele foram de uma integridade inquestionável. Então, quando você fala aqui, olha, que todo esse esquema foi montado para o poder que não há quem possa contestar. Figuras como Chico Xavier, Madre Teresa e vai por aí afora, são pessoas que viram realmente pontos que vão formar toda essa teia, né? O nó da rede que vão dar essa segurança. Né? Ele tem uma história estudada do começo ao fim, a própria Madre Teresa, que foi só uma vida de dedicação. Né? Então, eu acho que eles são apoios para nós que estamos estudando a doutrina, que vamos nos interessando ainda no meio de toda essa mistura de vícios e de coisas tão erradas que a gente ainda faz. Eles viram um foco de referência perfeita a todo instante, né? Não se ouve falar nada contra o Chico Xavier, ninguém se atreve a falar teve os embusteiros, os vários que, né, não gostavam dele. Próprio no mas filme mas o exemplo fala mais alto, né, do que como você usou o exemplo da Madre Teresa, da Irmã Dulce também, e tantos outros espíritos, Francisco de Assis. Esses espíritos aí, né, que fizeram esse trabalho aí, foi sob comando de Jesus. Por quê? Porque os próprios ensinamentos de Jesus estavam, né, sendo esquecidos. Né? E eu lembro que, lendo o livro Francisco de Assis de Miramês, né, a vinda do Francisco, do que é o João evangelista, né? Ele veio e reencarnou como Francisco de Assis, ele veio justamente porque estava acontecendo a mesma coisa. Estavam sendo esquecidos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E aí também, depois da vinda de Francisco, veio então toda essa gama de espíritos para trazer de volta o cristianismo, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Nesses ensinamentos a gente vai entender melhor ainda, não é, o que Jesus queria dizer, o Evangelho, né? Sim. De Jesus. Deixa eu só cumprimentar o nosso querido Silvio Donizete, que já assumiu aqui o comando desta nave. Comandante Silvio Donizete vai até às 6 da manhã com o nosso querido, o seu copiloto, o Joaquinzinho. Joaquim, seja bem-vindo. Bom dia aí para você, Joaquim, porque agora já atravessamos aqui o limiar para um novo dia. Bom dia para o Silvio, bom dia para o Everaldo, no comando da TV também.
E para você que está chegando aí através das redes, né, que estão entrando aí no ar, na sua cidade, na sua localidade, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje dentro do programa Portal da Manhã, o Evangelho no Lar e no Ar, e nós estamos desde a introdução, né? Estamos aqui com o Eduardo, da Fraternidade do Amor, e com o Rubens também, da Fraternidade do Amor. Para você acompanhar, nós estamos aqui no tópico 2 da introdução, né? Lendo, estudando e comentando o que Kardec nos traz nessa introdução, antes de iniciarmos efetivamente aqui o capítulo 1 do Evangelho. Então, prossigamos aqui. Onde que nós paramos aqui? Então, suponhamos, portanto, que agrade a alguns espíritos ditar, como um título qualquer, um livro de sentido contrário. Suponhamos ainda que, com uma intenção agressiva, com a finalidade de desacreditar a doutrina espírita, a malevolência faça surgir comunicações apócrifas, ou seja, falsas, sem autenticidade. Que influência poderiam ter esses escritos se são desmentidos em todos os lugares pelos espíritos? É da adesão desses últimos que seria preciso se certificar antes de se lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao de todos existe a distância que vai da unidade ao infinito. Que poder teriam até mesmo todos os argumentos dos difamadores sobre a opinião das massas, se milhões de vozes amigas, vindas do espaço, vêm de todos os cantos do universo e no seio de cada família, contradizendo os difamadores e confirmando os princípios espíritas com clareza? A experiência sobre esse assunto já não confirmou a teoria? Em que se transformam todas essas publicações que deveriam supostamente destruir o Espiritismo? Qual foi a que, pelo menos, lhe diminuiu a marcha? Até hoje, não se tinha prestado a devida atenção a esta questão sob este ponto de vista, sem dúvida, um dos mais sérios e importantes. É que cada um desses difamadores contou consigo mesmo, mas não contou com os espíritos. Isso surgiu, né? Tanto que surgiu e surge ainda até os dias de hoje, né? Mas está tão embasado, né? Está tão estruturado o espiritismo, né? Pelo que o professor Rivaio fez em todos aqueles espíritos, né? Que pode... E a quantidade, como você falou há pouco, né, Nando? A quantidade de material disponível que nós temos para estudo, né, de literatura. Só o Chico Xavier, que deixou mais de 400 livros. Então, é uma quantidade, é um material muito rico. Então, é difícil de você questionar algo, né? Quem questiona... muitas vezes é porque não tem o conhecimento, não foi estudar, não foi buscar o conhecimento, está questionando sem ter essa sabedoria, né? Essa ciência do que é todo esse material. Você vê que o Espiritismo é tão aberto e que ele acolhe qualquer e qualquer pessoa vinda de qualquer religião. Sem qualquer discriminação. Né? Tanto que existem pessoas que querem trazer os hábitos, os dogmas e os rituais das religiões que vieram, mas não adianta, não consegue, porque existe aí, né, os ensinamentos dos espíritos orientando. Sim. Que não há necessidade disso, né? O espiritismo não é só religião, como a gente sabe, é filosofia, é ciência. Isso. Né? É realmente para abrir aí a nossa mente, né? E eu vou contar um caso aqui de uma palestrante que foi ao nosso centro, né? E ela era uma madre superiora da Igreja Católica. E ela tinha a incumbência de fechar centros espíritas. Ela ia, se introduzia lá, começava e conseguia. Ela falou, eu cheguei a fechar quase uns 10 centros espíritas. Só que quando ela
não centros espíritas todos kardecistas, na maioria não eram, né? Ela falou que não eram. E aí ela falou, agora vamos partir para os kardecistas. E aí ela falou, vou estudar o que eles estudam. Pegou o livro dos espíritos, começou a ler. Paixão à primeira vista. Desistiu. Aí foi arrumando desculpas, tal. Largou o hábito. Ela tinha a gavetinha dela com chave lá no convento, ela fechava. Quando não tinha ninguém, ela abria e estudava o livro dos espíritos. Até o ponto dela desistir de ser madre superiora e se tornou espírita. Tem uma coisa que me chama a atenção, que eu acho particularmente interessante, que até agora, no programa de hoje, nós estamos falando da veracidade da doutrina e de como ela se compôs, o que foi feito para que pudesse angariar o respeito e a atenção. Existe um fator que provavelmente mais difícil de ponderar, é que na medida em que, no exemplo da própria Madre Superiora que você estava falando, que você vai estudando a doutrina, talvez não seja um percentual tão grande das pessoas, mas mesmo que pequeno este percentual, as pessoas que vão assimilando a doutrina, elas vão se consolidando nas suas atitudes, nas suas crenças, fortalece a sua fé, ela muda a doutrina. Falei isso na aula hoje, né, Edu? Uhum. A doutrina muda a vida da pessoa. Ela se embasa de tal maneira que é uma coisa assim que não existe dúvida. Agora, isso é lógico que é mais difícil da gente mensurar como que as palavras da doutrina, na medida em que vão sendo lidas, absorvidas, vão agindo na vida de cada um. Mas eu também falo para o pessoal, quando começa um curso lá, que é assim que a coisa funciona. Na medida em que você vai tomando conta e permitindo o contato com a doutrina, por menos que você entenda, aquilo vai mexer com a tua base. Aquilo vai mudar, vai descobrir coisas em você que você mesmo não sabia. Você não entendia que você tinha aquela condição de poder raciocinar e formar conclusões em cima de um material tão legal, tão bonito, um negócio que te preenche. E aí você quer buscar mais, você quer saber mais, você quer buscar mais, você quer saber mais. Você entra num ciclo ativo. Isso é uma coisa também muito... Você se autopropulsiona depois, porque é gostoso, é prazer, você vai entendendo a vida, as dificuldades são as mesmas de antes, mas você se consolida com a forma como você vê aquela dificuldade, aquilo que te fazia sofrer, que te tirava o sono, que te fazia chorar, que te trazia desespero, começa a ficar, de certa forma, clara na sua mente, nas suas emoções, e aí é o efeito verdadeiro da doutrina dentro do seu dia a dia. Porque você começa a compreender, você não se ofende, você perde o medo que a doutrina vai trazendo, esclarecendo o que? Olha, nós fomos dotados do livre-arbítrio e, portanto, nós somos, sim, responsáveis por tudo o que nós fazemos. Tudo, absolutamente tudo, sem nenhuma exceção, está na nossa mão. Ao entender isso, você vai jogando alguns medos fora, porque ele passa a não ter mais cabimento, e você começa a querer se alimentar mais e mais dessas informações que te fortalecem. Esse do lado de quem não trabalha diretamente com a mediunidade, mas quem já é médium e trabalha, então também esse material trouxe também muitos esclarecimentos e muita confiança, né? Porque talvez na minha geração nem tanto, mas uma geração anterior, quem era médium era chamado de louco, né? Porque não se entendia, não sabia o que era. Quantos médiuns não foram internados em hospitais psiquiátricos, né? Então hoje também é uma maneira de você, através desse material, você também
né, se esclarecer para a pessoa mesmo, para quem tem essa, vamos dizer assim, esse compromisso, né, com a mediunidade, apesar de todos nós sermos médiuns, mas tem alguns que, como você falou, tem esse compromisso assumido de realmente trabalhar e se desenvolver, trabalhar a sua reforma íntima através dessa doação. Então isso também trouxe essa base, né? Essa luz, exatamente, né? Para fortalecer até esse trabalho. Porque para quem é médium não há dúvida, né? Vamos lembrar que quanto mais passa o tempo, menos difícil ou mais fácil vai ficando ser espírita, porque hoje é uma coisa mais elogiável do que segregacionista. Quando você fala que é espírita, as pessoas às vezes te olham muito mais assim, falam, puxa vida, que bom, que legal. Eu não sinto quanto essa mudou, questão, né? de ser segregado por causa da religião. Porque ela tem um aspecto universal que abrange as crenças do judaísmo, abrange as crenças cristãs. O próprio judeu hoje trata. Eu estava falando que eu sou muito amigo de um empresário judeu, aqueles caras assim, de ir na sinagoga mesmo, fazer tudo à risca. Eles mesmos falam que tratam o espiritismo com um respeito sem igual. De muitos exemplos, né, que nós tivemos, como o próprio Chico. Muito bem, então vamos para um rápido intervalo. Você que está aí, não saia daí da TV, nem da rádio, nem da internet. A gente vai rapidinho para o intervalo, volta com a prece, as vibrações, hora de deixar aquela água aí, lembrar da pessoa que você queira vibrar, e voltamos rapidamente. No comando aqui de Silvio Donizete na rádio, Everaldo na TV, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você está no Portal do Amanhã, com Nando Garcia. Você está no Portal do Amanhã, com Nando Garcia. Portal do Amanhã, Evangelho no Lar e no Ar. Emoldurados que estamos com essa melodia que chega suavemente à sensibilidade do nosso ser, provocando em nós essa conexão com o mais alto, com a espiritualidade maior, com a frequência de pensamentos superiores, desses trabalhadores incansáveis da seara do nosso Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos folheando o Evangelho à frente de nossos olhos, nas reflexões, meditando sobre os teus ensinamentos, sobre também o que o professor Rivaio nos traz através deste trabalho de tantas e tantas mãos, de tantos e tantos corações. Hoje estamos aqui como se estivéssemos numa sala de aula, buscando aprender, buscando trocar ideias, buscando refletir, para que principalmente tudo isso possa estar na nossa vida, nas nossas ações, na continuação dos passos de nosso viver. Que o Evangelho, das letras do Evangelho, possam se estender, passar por nossos corações e estar em nossas ações, principalmente
de forma tranquila, suave, com vontade, com perseverança, com fé, para que o Evangelho não fique apenas na teoria, mas que ele possa ser a prática de todos nós. Que o Evangelho possa ser e estar em todo o planeta. Quando os Espíritos amigos dizem que o Evangelho está em tudo, em cada ser, na natureza, em nossa existência. Que possamos, Senhor Jesus, sentir o palpitar do Evangelho em nossas almas, em nossos lares, nos lugares onde estivermos. E neste momento, Senhor, abrigados por essas vibrações que nos cercam, queremos lembrar de tantos irmãos nossos, daqueles que o nosso coração deseja muito, que a boa nova, sempre a boa nova dos teus ensinamentos possam chegar. Corações que estão sofrendo por não entenderem situações da vida, ou porque sofrem, ou porque morrem, ou porque nascem com limitações, com dores, quando nascem já abandonados, quando crescem perdidos, quando envelhecem esquecidos. E as respostas nos chegam através do teu amor que nos enviou a falange de espíritos a nos esclarecer. Então, em nossas vibrações, queremos pedir por esses espíritos, sejam encarnados, desencarnados, onde quer que estejam, a notícia do Evangelho possa chegar. Através daqueles que se colocam como missionários, como irmãos que vão divulgar, que vão levar a tua mensagem, Senhor Jesus. Pedimos a todas as famílias, pedimos a todos os seres, filhos, pais, mães, avós, tios, sobrinhos, todos, que a vossa luz possa abranger, Senhor, a todos esses corações. Tivemos, Senhor, no alto, ponto mais alto deste planeta, onde existem aqueles picos das montanhas, onde sopra a brisa suave, onde o silêncio impera. Tivemos com tuas vestes reluzentes, teus braços abertos, como a figura do Cristo Redentor sobre o Rio de Janeiro. Tivemos neste ponto mais alto do planeta, com teus braços abertos, com as tuas mãos espalmadas em nossa direção, com teu rosto sereno, com os seus olhos, teu olhar de paz, a irradiar, Senhor, de ti, do teu peito, do teu coração, do teu amor, muita luz. E essa luz vai se espargir por todo este planeta azul, derramando-se em flocos de luz, e ao tocarem os telhados, a copa das árvores, os montes, as cabeças dos seres deste planeta, trazendo a todos nós
muita paz, muita luz. Que assim seja, Jesus. E a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, né? A FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, que faz parte das Casas André Luiz, tem uma missão de levar e divulgar o Evangelho, né? Então, de várias formas, através das ondas do rádio, através das transmissões da TV, pela internet, pela parabólica e também pela Mundo Maior Filmes, que tem o trabalho de divulgar a doutrina através de filmes, né? Com, claro, apoio de tantos que estão aí neste projeto. Então, no dia 3, depois de amanhã, no dia 3 de julho, estreia o filme Causa e Efeito. 3 de julho nos cinemas, e você que está aí precisa conhecer esse filme, precisa divulgar esse filme já antes de até de assistir. Como você pode fazer isso? Entre na página do facebook.com, aí você coloca lá www.facebook.com/Causa e Efeito, tudo junto. Lá você clica, compartilha, curte, divulga, coloca para os seus conhecidos, e aí vai despertar naqueles que, né, trabalham com mídia, que trabalham com cinema, as salas de cinema, de colocar esse cinema lá nas salas, que esses empresários, né, trabalham. Por exemplo, o resultado dos filmes anteriores, como Nosso Lar, Chico Xavier, Mães de Chico e o Filme dos Espíritos, foi positivo. Então, há um interesse no filme espírita e na mensagem que o filme traz. Essa é o principal, a mensagem do filme. Causa e efeito, que a gente sabe que é uma lei, né, que a gente estuda no Espiritismo, e vai estar, não é, divulgando o filme. Então, antes mesmo de ir ao cinema, já comece a ir ao cinema através do facebook.com/Causa e Efeito. E divulgue aí no seu centro, forme grupos para fecharem salas, né? Nós já estamos aqui, estamos conversando com o Eduardo, o Rubens, conversei com a Cida Naves ontem também. Nós vamos reunir um grupo, nós vamos fechar uma sala, vamos divulgar aqui, se você também quiser ir com esse grupo, e a gente vai e fecha uma sala e vamos aos cinemas. E provavelmente isso vai ocorrer nesse final de semana, hein? Nós vamos tentar aí ver se vai sábado, domingo. A gente vai ver aqui. Provavelmente domingo de manhã, meio-dia. Domingo de manhã, provavelmente, porque é inclusive dentro de um horário que o cinema não abre. Então, né? Não tem a procura, então a gente consegue, né, fechar uma sala. É muito legal. Mas nós vamos divulgar aqui até antes do final de semana, para que, se você quiser ir junto com esse grupo, a gente vai fazer isso. Então divulgue aí, que é uma forma de caridade para com a doutrina, conforme disse nosso querido Emmanuel, né? Vamos divulgar aí. Muito bem. Vamos continuar então aqui, Rubens. Vamos também convidar o ouvinte para que participe aqui né, aquele ouvinte que está acompanhando o nosso estudo, se quiser entrar no assunto, quiser fazer alguma pergunta, quiser vir aqui, né, no ar para participar do programa, então 0800 979 5011, esse é o telefone para você participar aqui do estudo do Evangelho, né? Nós fizemos aí a prece, já encerramos o Evangelho em si, mas o estudo e o assunto continua. Então ligue aí, o Silvio vai recepcioná-lo para que você possa participar do programa aí, não é? Então vamos lá, onde que nós paramos aí? Acho que por mais grandiosa, bela e justa que seja uma ideia,
Então vamos lá, por mais grandiosa, bela e justa que seja uma ideia, é impossível que ela reúna desde o início todas as opiniões. As divergências de opiniões que resultam disso são a consequência inevitável do movimento que se desencadeia. São mesmo necessárias para melhor ressaltar a verdade. E é útil que tenha lugar no começo do movimento para que as ideias falsas sejam postas de lado mais rapidamente. Os espíritas que, por causa disso, têm alguns temores, devem tranquilizar-se. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força das coisas, diante do grande e poderoso critério da concordância universal. Porque não adianta a pessoa vir com críticas, tal, querer apontar pseudos erros que possam ter, sim, ela exatamente conhecer, né? Então, tem que ter critérios aí, como ele fala, né? De concordância universal. E o que a doutrina espírita reúne? Ela reúne isso. Existe uma concordância, existe uma lógica, né? Se a pessoa ler, estudar, ela vai encontrar essa lógica. Sim. Ela vai encontrar a resposta, né? Não só apenas... Por isso que é importante a pessoa estudar e não só ficar querendo entender o espiritismo pelo espírita. Porque cada um tem a sua verdade. E o espírita, ele é falho, ele também erra. Perfeito, isso, né? Fernando, muito Vai bem lá lembrado. nos espíritos. No espírito, não no espírito. Não, espírita. O espírita, ele também... Tanto é que o início do veio... próximo parágrafo esclarece exatamente isso aí que você está falando. É bem assim mesmo, né? Não precisa aceitar o que um espírita está falando. Tá dizendo, Não é? Você pode questionar. Todo claro. espírita que se ofende com o questionamento está fora da doutrina espírita. Então, questione com tranquilidade, com paz, buscando o fundamento daquilo que você realmente quer e que você vai encontrar. Temos ouvinte aí na linha, quer participar, vamos atender então. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, Nando. Quem está falando? José Luiz Mosca, da cidade de Araras. Ô, seu José Luiz, quanto tempo! Faz tempo já, né? É verdade. Mas eu assisto toda noite, viu? É mesmo? Como que você está? Você tá com o Silvio aí, que eu estou gostando muito do sinal. Ficou muito bom. Que bom. Tá em digital, né? Que bacana. Eu pego em 2 pontos aqui. Que 68 ótimo. e 101. Que bom. E a gente estava sendo abordado um assunto aí, não sei. Sim, sim. Inclusive você citou o caso daquela Madre Superiora, né? Isso. Eu também fui, assim, fui aspirante salesiano. E naquela época eu não admitia de forma nenhuma. Eu brigava com muita gente, não aceitava. E a história foi tão bacana na minha vida. Nossa, um dia um policial veio me buscar em casa. É mesmo? Eu tinha que ir no centro espírita, mas briguei com ele. No fim eu acabei indo. E dali já faz 35 anos. E hoje, graças a Deus, a gente foi fluindo. Agora a gente encontra atualmente, até pela internet, eles dão um codinome, aquela discussão de um determinado padre, e aí o Alamar dando assim, orientando, falando, mas houve uma questão muito brava aí, e eles atacam a gente de uma forma... Mas a gente vai, sabe, eu respondo assim, eu respondo sempre com ensinamento. Eu acho que o exemplo também fala bem alto, né, Sr. José Luiz? Claro. Né? A gente está sempre falando, eu não falo nada contrário. Eu sempre dou uma leitura para eles ler, para eles tomar conhecimento, não só censurar sem saber. É verdade. E todos têm o direito de expor a sua crença, a sua opinião, mas desde que haja respeito, né?
Claro. Porque às vezes também dentro do próprio espiritismo tem aqueles, né, se dizem espírita, não aceita de forma nenhuma o outro. Na própria casa espírita que a gente trabalha, a gente encontra sempre aqueles que adversos, né? Uma mentalidade diferente, né? Isso mesmo, Sr. José Luiz. Poxa, que é bom o senhor participar, dar esse testemunho aí, porque nós vamos encontrar mesmo, seja em qual tempo for, né? Desde que o espiritismo... onde for a gente vai encontrar. Vai encontrar onde dificuldades. Eu vou, Nando, eu sempre levo uma mensagem, sempre falo os exemplos através do Evangelho. Beleza, hein? É essa a minha forma de levar nas minhas atitudes, do meu exemplo. Porque não adianta só falar, eu tenho que vivenciar. É isso que nós estamos aqui, né, dizendo hoje para todos nós, né, principalmente para quem ouve em primeiro lugar. Então, eu estou aqui também, viu, Nando? E, às vezes eu estou abrindo um retorno, eu e minha esposa, ela está dormindo. Sei. E depois ela vem e eu vou dormir, porque o meu cachorrinho aqui na sala... Ele tá com um problemão. Tá doentinho? E não dorme, não fica quieto. Puxa vida. Ele não passa mais. Ele estourou tudo, problemas de tumores. Tadinho, deu um né? trabalhão e a gente tá aqui lutando para ver se preserva a vida dele um pouco. Então. E então, noite assim. Aí passa a noite com o cachorrinho. Deus, temos coisa boa pra gente estar ocupando, né? E aí também, né, essas vibrações possam ir pro animalzinho, né? Como que é o nome dele aí, do animalzinho? É Toby. Ele tá Toby. Com quase 15 anos. E é um cachorro muito dócil, muito amigo, é um filho pra gente. É verdade. Ele tá aqui do meu lado, tá levantando. Ô Toby, beijo pra você, Toby, que você possa aí resistir aí como está resistindo, né? Então. Vamos dando passe nele toda noite. Então. Ele sente todo esse carinho aí de vocês aí. Tá bem assistido. Ele também... Eu agradeço então essa oportunidade, né? Eu quero dar um abraço a todos vocês. Muito obrigado, viu? Programa, e que Deus os proteja sempre, que nós cada vez mais possamos, né? Isso. E como vocês sempre estão orientando a gente e dando exemplo pra gente. Nós agradecemos, nós que agradecemos muito aí a sua companhia, saber que o senhor está aí. Sim, eu estou sempre aqui, né? Que bacana. Inclusive tem umas fotos suas que eu tiro aqui da TV mesmo, no programa. É mesmo? Aí eu gravo tudo. José Luiz. Eu vou mandar para vocês. Né? Poxa, obrigado aí pelo carinho, viu? Um abração a todos. Um abraço, fica com Deus aí. Boa noite, um abraço, bom José. Dia pra bom todos, dia, né? muita paz, muita luz aí. Igualmente. Isso, José Luiz de Araras, aqui interior de São Paulo, hein? Araras também que né, famosa aí, né, na área do espiritismo, né, editora de Araras. Então. Foi interessante, você comentou da Madre Superiora e ele é o próprio exemplo. Então, lembrou a dificuldade, né, que a gente tem, às vezes, de aceitar determinada coisa. Eu lembrei logo de Paulo, quando ele falou, né, o Sr. José Luiz falou, eu lembrei de Paulo também, né, que lutava, perseguia, ia contra... E virou o maior aliado. E o maior divulgador do cristianismo, né? O Paulo foi incrível, né? Então eu lembrei, a hora que o Sr. José Luiz estava falando, eu lembrei do Paulo, né? Mas ele falou uma coisa importante, que é essa questão da... Mesmo, não só de quem critica a doutrina, mas isso vale para todos, né? A gente, antes de criticar alguma coisa, a gente tem que conhecer aquilo que a gente vai criticar, né? É verdade. Ou que a gente vai questionar. Então, a gente tem que procurar estudar, se inteirar do assunto. No fundo, às vezes a pessoa está assim, indo contra, mas no fundo ela está com aquela pulga atrás da orelha querendo saber. Aí tem alguma coisa, exatamente. Viu? E aí acaba achando, né? E acaba achando. É bom que, às vezes, acaba achando, né? Exatamente.
amavelmente... Isso é o despertar, né? É. O cara começa a se identificar com as posturas, com as formas de explicar, com os conteúdos. Não tem como, né? E aí que acaba Só encontrando. se envolve mesmo, né? É verdade. Então é isso aí, você que está aí nos ouvindo, pode ligar 0800 979 5011 e participar. Já temos ouvinte na linha aí, vamos atender. Alô, bom dia. Alô. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? José Soares. José Soares. De onde você fala, José Soares? É. Ele está me ouvindo lá no... Pedro Velho, Rio Grande do Norte. Pedro Velho? É Pedro Velho que chama? É. Pedro Velho do Rio Grande do Norte. Baixa o rádio. Ô José, abaixa um pouquinho o seu receptor aí para você nos ouvir pelo telefone, senão vai ficar confundindo. Aí você me ouve no telefone, aí daqui a pouquinho, segundos depois, você me ouve lá no receptor, aí você não vai entender nada. Aí você vai querer se ouvir lá no receptor também, não vai entender nada. Agora tá me ouvindo direitinho? Sim. E aí, José Soares, é Pedro Velho, Rio Grande do Norte? É. Que beleza, primeira vez que a gente recebe uma ligação aí da sua cidade. Obrigado aí pela sintonia, viu, meu querido? Uhum. Tudo bem com você? Tudo. E aqui, ó, bom dia, né, do nosso querido Eduardo, bom dia do Eduardo. Bom dia, José Soares. Bom dia do Rubão para você. Fala, José. Tudo certo? Tudo certo. É que eu estava acompanhando a leitura do Evangelho, Sim, sim. entendeu? E com relação teve um dos participantes que falou de como ele chegou no Espiritismo, né? Eu também tenho uma história, Sim. porque eu faz uns 7 anos que eu estou acompanhando a doutrina, mas antes eu senti um grande vazio. Eu fui na igreja católica, eu fui não fui da igreja protestante, a convite de uns amigos meus, mas para onde eu ia, existia sempre uma interrogação. Eu não tinha uma resposta para aquelas interrogações que eu tinha, aquelas perguntas, entendeu? Uhum. E aí, por acaso, eu estive aí em São Paulo 15 anos, eu conversando com um motorista da empresa que eu trabalhava junto com ele, nos 5 minutos que nós conversamos, ele me despertou um interesse pela doutrina espírita. Mas quando eu voltei para o Nordeste, eu tive a dificuldade de localizar, eu não sabia onde tinha centro espírita, não sabia onde tinha adquiriu livros. Até que um dia, coincidentemente, eu conversando com um colega meu, ele disse uma frase, que aquela frase me tocou. E eu perguntei para ele: você é espírita? Ele: sou. E perguntei: e aonde é que fica a reunião? Isso na minha casa. A partir daí, eu fui levado praticamente. Que bacana, né? Tá vendo? Então, cada um de nós, né, tem aí a sua história. Muitas vezes aquela história de relutar contra, né, aquilo que parece que está em nós, a gente fica lutando, relutando em de repente estar em contato com aquilo, com aquela ideia, mas às vezes o medo nos impede, a gente não sabe. Quando o meu amigo falou assim: não, eu vou te levar no centro espírita, eu falei: eu vou no centro espírita, fazer o quê? Eu não tinha ideia nenhuma do que era. Então, e já fazia um julgamento, né? E aí me levou e me sentou no primeiro banco, assim, já de cara com palestrante, e eu fiquei magnetizado, porque quando aquilo começou a chegar nos meus ouvidos, eu falei: eu já conheço isso. Aí nunca mais, né? O José Soares. Eu tinha uma preguiça de ler, porque eu sou técnico de refrigeração. Sim, sim. E eu tenho muito material, mas eu só lia um livro, abria um livro, quando eu tinha alguma dúvida, que eu ia lá. Técnica, né? Vasculhar, tá? Mas agora eu não sei ficar sem ler. Que bom. Isso também é uma outra coisa boa que o Espiritismo traz para nós, né? O meu português mesmo melhorou muito. Outra coisa interessante, porque tem pessoas que só procuram o Espiritismo através dos fenômenos. Isso. Por curiosidade. Eu não fui, porque eu não tenho mediunidade nenhuma, mas eu fui pela beleza, pela moral do Evangelho. Que bonito. Né?
E isso, eu já, graças a Deus, eu tenho uma vida bem... eu me preocupava muito comigo mesmo, sempre procurando andar na linha reta e tal, mas depois que eu fui para o Espiritismo é que eu vi quanto eu tinha ainda que melhorar. Né? Isso aí. Então hoje, graças a Deus, eu agradeço muito a doutrina espírita, porque a gente se transforma. Eu digo que a pessoa, quando entra na doutrina espírita, mesmo que saia, mas nunca mais será o mesmo. Porque muitas coisas ficam, queira ou não, mas muitas coisas ficam. Claro. É um aprendizado que mexe com a gente. Com certeza, porque transforma. Fala do nosso futuro. Fala qual é o nosso futuro, porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente estiver fazendo aqui vai dar a continuidade depois. Te dá ideia do passado, do que a reencarnação, né, explica. E te ajuda a entender as aflições que a gente está passando, as no presente. No presente, né? Então, Outro dia, como eu falei, eu não tenho nenhuma mediunidade, mas eu fui na casa de uma vizinha, ela tem um filho, ela tinha, né, faleceu, foram 5 anos. E eu cheguei conversando com ela e a mulher entrou numa depressão e começou a chorar depois. Depois de um momento que eu conversando com ela, e aquilo me preocupou, eu até pedi desculpa a ela, porque eu fui mexer com uma coisa que estava guardada. Ela disse, não, você não sabe o peso que você tirou de cima de mim. Você não sabe a luz que você me deu, porque eu estou chorando de alegria. Eu comecei a contar para ela que da reencarnação, que às vezes, muitas vezes, o sofrimento que a gente passa aqui, e explicando para ela que a gente já tem um certo conhecimento da doutrina, né? Essa mulher ficou, eu fiquei preocupado com ela chorando, mas ela estava chorando de alegria. Você está vendo? Aí é que eu vi que realmente o Espiritismo é, de fato, o Consolador prometido. E que muitas vezes, né, nós ficamos colocando a candeia por baixo lá do alqueire, a gente fica escondendo essa luz, quando a gente precisa disso mesmo aí, de divulgar. Por exemplo, você em Pedro Velho falar, olha, ouve lá a Rádio Boa Nova, assiste a TV Mundo Maior, porque é através disso que a gente vai levando, às vezes essa senhora, como outras pessoas que de repente podem ouvir através ou do rádio ou da TV e acabam mesma palavra, entendendo, como né? foi o exemplo dele, que ele acabou, né? Uma José coisa tão Soares. despretensiosa. E eu lembro você, José, que você é médium, sim, senhor. Não vamos nos prender às definições do que é ser médium, porque o fato de você estudar a doutrina, interpretar a espiritualidade e falar, mesmo que poucas palavras para essa sua vizinha, você está sendo medianeiro da doutrina. Exercendo essa função de medianeiro. Não é? Então não vamos nos colocar a incorporações, a psicografias, a visões. Não, o médium não é só esse. Então, eu sinto que cada um de nós tem uma tarefa, tem isso a cumprir. E eu acho que a minha é exatamente essa, porque de repassar para as outras pessoas. Isso é uma mediunidade. Meu serviço, meu trabalho, que eu trabalho com refrigeração e doméstica, eu estou sempre visitando as famílias, estou visitando as pessoas e você sabe que duas coisas sempre saem. Não é um serviço que a gente entra e sai de imediato. Sempre fica um certo tempo e nesse período fica conversando e sempre a conversa gira em torno de política e religião. Né? E aí sempre há a oportunidade da gente entrar no assunto. E muita gente que não conhecia passa a conhecer. A gente tem que ter, lógico, tem que ter uma certa cautela, claro. Não pode, tem que saber como chegar, porque tem muita gente que se assusta quando a gente fala em espírito. O principal, José, é você evitar toda e qualquer situação de confronto. A religião, ela não existe para ser confrontada, exatamente. Uma melhor que a outra, uma sim, outra não. Esse eu acho que é o grande segredo, onde você passa a palavra do Evangelho e da doutrina sem conflitar. Não precisa. Aqui nós estamos vendo na introdução do livro, e por isso nós tivemos essa ideia de falar minuciosamente na introdução, para que os que chegam agora entendam o que é esse Evangelho, e está implícito exatamente isso, né? Você não precisa assumir uma postura de catequese, você não precisa lá forçar ninguém a ser espírita. O Evangelho fala por si só.
e você vai jogando as palavras da forma como você interpreta, e cada um no seu tempo e na sua hora vai assimilar isso ou não. Por isso que o confronto não leva a nada. Exatamente. Inclusive, eu mesmo, graças a Deus, eu convivo com muitas pessoas de outras religiões tranquilamente, entendeu? Respeito eles e me respeitam. Isso que é bom. Escuta a religião, muitas vezes conversa sobre a religião, e a gente tem que ter a grandeza também e a inteligência, porque muito que eles fazem tem sentido. Também, né? A gente não pode também dizer que o que as outras religiões praticam não tem. Tem valor, sim. Tem muito valor. Muito Senão valor. não estariam aí no planeta, né? Exatamente. Com um papel vezes, importante. O pensamento dele, que ele tem, por exemplo, tem situações que ele pensa de uma maneira e na conversa mesmo ele diz, olha, isso aí a gente discorda. Não é assim que a gente pensa, é assim, mas não de uma forma que ele vai ficar magoado. Claro. Só tem o ponto de vista que ele sem o confronto, como o Rubens falou isso aqui. Isso mostra a maturidade de saber conviver. Isso faz parte. Graças a Deus o brasileiro, na sua grande maioria, tem um pouco dessa dose de ponderação, porque é um país que convive com tantas religiões e nós não temos, aparentemente, pelo menos, nenhum conflito movido por religião. Nenhuma bagunça social fundamentada em religião, né? Meu querido José Soares, puxa, que bacana a sua participação aqui, a gente saber que você está aí no Rio Grande do Norte, está nos ouvindo, acompanha, né, o trabalho aqui da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, e para nós hoje foi um presente aí a sua ligação, viu? O que é, Cabo? O que é ela? Pergunta. Você está nos vendo ou nos ouvindo aí? Qual que é? Vendo e ouvindo. Puxa vida, as duas coisas. Pela televisão, pela parabólica. Que bom. Então, muita gratidão aí por você participar aqui do programa, viu? A satisfação é nossa. Quando puder, ligue para cá. Com certeza. Então, um abraço a toda essa família aí. Um abraço, de Pedro Velho, todos os companheiros aí do Centro Espírita, a sua família aí, a todos da cidade. Muito obrigado, viu, José? Um abraço, a gente José. que agradece. Deus nos abençoe a todos aí, essa família, né? que compõe a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova. Muito bom. Muito obrigado, viu? Muita paz aí e muita luz para você. Para todos nós. Puxa, que beleza, né? Que alegria a gente poder receber o José aqui Soares, né? Participar do programa. E você que está aí, acompanhe os estudos, né? Se você não acompanhou os 2 programas anteriores, vá no offline da Rádio Boa Nova, ouça, aí você se atualiza e continua com o estudo no próximo programa. Então, convidamos você aí a estudar a introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do Evangelho no Lar e no Ar, que a gente faz aqui junto com você, e acompanhe aí, mande sugestões, participe do programa como participou aqui o senhor José Luiz lá de Araras, aqui interior de São Paulo, o José Soares também aqui de Pedro Velho, Rio Grande do Norte. Participe, mande perguntas, mande mensagens, mande aí compartilhe, né? Curta, participe, né? Essa é a nossa intenção aí de tê-lo aqui conosco. Muito bem, né? Nós paramos então aí no... Qual parágrafo aqui? Nós paramos no não será, vai ter que ser lido aí. Tá, então eu vou marcar aqui no meu evangelho para o próximo programa, que é aquela... Começa na frase aí, não será pela opinião de um homem que se estabelecerá a união, mas mesmo, pela voz unânime dos espíritos. Então nós paramos aí, tá bom? Muito bem, então. Rubens... Leva o nosso abraço aí, Fraternidade do Amor, lá todos os companheiros de lá, um abraço a quem está nos ouvindo de lá. Eu também agradeço mais uma vez essa oportunidade e vou lembrando a todos os queridos ouvintes e telespectadores que logo traremos notícias mais